É isso aí, estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio, já sabem, mande suas mensagens pra gente, hashtag FS Rádio Brasil, WhatsApps, muitos WhatsApps, 011 99390 4545 e vote na enquete também. Vamos colocar aí a enquete, tá bombando no Twitter, vamos lá, enquete. Qual foi o pior erro da rodada? Hashtag FSR Gol Timão, hashtag FSR Pênalti SP, hashtag FSR Gol Galo. Foram três atrocidades. Antes da gente começar o assunto, né, vou falar de futebol, cara, eu queria mandar um enorme abraço do tamanho do mundo, Exato. e eu sei que é pequeno, Todos nós. para o Abelão e para toda a família do Abel Braga. Gente do céu, não dá nem para comentar um negócio desse. Então, não tem nem o que falar. Então, todos nós aqui do Fox Sports Rádio, desejamos ao Abelão toda a força do planeta para ele e para a família. Cara, foi uma coisa tão triste, tão... Gente do céu, cara. Então, não tem o que falar. Abelão, cara... É um choque. Um abraço nosso aí para você, para toda a tua família. E muita, muita, muita força mesmo, porque... Ufa, né? Abelão, tamo junto aí. Agora, o negócio é o seguinte, ontem um Corinthians-Flamengo, um jogo que chamava atenção, né? Um jogo que prometia. Começou com esse erro grotesco do Bandeirinha, e foram dois jogos distintos, né? Primeiro tempo, Corinthians muito bem, segundo tempo, Corinthians horroroso. Não, você tem que dar crédito ao Flamengo, que melhorou também. Calma, Ele mesmo. Não, pera, o Corinthians foi horroroso, porque o Corinthians não jogou. E o Flamengo tem um timaço. Estão prontos? E o Flamengo agora tem um goleiro também, né? Tem a diferença, o Flamengo tem um goleiro. Sabe sair jogando. Não foi bem no primeiro gol, Não. no gol do jogo, né? Pegou uma bem, bola incrível, Era defensável. sabe sair jogando com os pés, passa confiança, passa segurança. Agora o Esse Corinthians, lance saiu com 4 minutos mesmo. 4 minutos, cara, não dá pra entender o que o Bandeirinha viu aí, ô Pascoal. Não, 4 minutos não, esse lance tinha 12. 12, era bem no comecinho do jogo. Era 12 minutos. Bem no comecinho do jogo. Ó, gente, eu acho o seguinte, a gente culpar o árbitro, eu não faço isso, por 30 centímetros, 20 centímetros e tal. Porque tava 30, um pé na frente, um pé e meio. O Ribeiro ainda toma um trupicão. E caiu, né? ficou de joelho na entrada da área, né? Ficou ali, né? Por que ele não comemorou agora também, né? Comemora, bate palma, né? Vergonha que ele passou, né? É porque ele foi o árbitro que comemorou. Foi. Olha lá. Olha que cena ridícula. Olha lá. O Rodriguinho bateu nele. Boca, o Bandeira errando de uma forma grotesca. E o que faz o árbitro ali? Atrás do gol, De ele linha. não consegue Não, ver. de linha, não dá pra ele ali ver. são cones, não são Não, árbitros. ele lá, o cara da linha de fundo, ele não consegue determinar se tá impedido ou não. Ah, mas 3 metros ele consegue. 3 metros e 30? 3 metros consegue. É arriscado. Ó, se o quarto árbitro na Vila Belmiro, lá do meio de campo, ajudou o juiz pra dizer que não foi pênalti, esse, então- pô, o cara ali na linha de fundo, tudo bem que a missão dele é ver se a bola entrou ou não entrou. Às vezes entra e diz que não entrou, mas tudo bem. Mas ali ele podia falar, vem cá, vocês estão fazendo um absurdo aí. Pera aí, olha que isso. isso? Não, ali, ó. Ó, e na Dá visão, pra ele. e a visão Ele viu. diagonal. Ele não tem a visão mais privilegiada como a do Bandeira, por Ele exemplo. não. Eu concordo, mas 3 metros. Não, e outra, ele tem uma visão diagonal. Ou ele é vê que o jogo tá bitolado, atrás. só olha uma coisa, ou ele não teve Não. pra chegar e chamar, vem cá, vocês estão errando, Não. foi gol Ô, legítimo. Eugênio, e outra coisa. O cara vê que a bola já tá à frente, o Jô atrás. Isso aí não precisa ele estar atrás, à frente, na esquerda, na direita. Gente, Cara, eu quero... É de um erro assim. É claro que a gente tem que dar... grotesco. A gente tem que dar Nossa. o peso pro trio da arbitragem. O trio não, pro sexteto da arbitragem. Sexteto. É o sexteto de arbitragem. Agora, perdão, o Bandeirinha lá, o Michael ainda vai argumentar com ele. Não, Eu cidadão, toquei pra trás, ele falou, não, senhor. Não, o toque não foi pra trás, não. Sim, O toque não foi O pra toque é pra trás. frente, mas o Jô tá atrás. Ó, repara, ó. E o Jô tá Michael não atrás, tá e impedido, mais, ó, ele mesmo- não levanta, no Michael ele não levanta, a bandeira tá baixada, olha lá a imagem, ó. É, e Quando só a bola vai depois que a bola chegar no entra. jogo, Não existe. Só depois ele que a bola acaba entra pela marcando. imagem. Gente, não dá, aí eu não tenho como você não dizer. É um erro do Bandeira que prejudicou a arbitragem do Ricardo Claro. Marques Ribeiro. Né, entendeu? Além de tudo, toma um trupico. Não, ele escorregou e o Rodriguinho bateu nele e Mas ele o Ricardo caiu. apitou bem o jogo. Ele não, ele- O que atrapalhou a arbitragem aí foi esse erro grosseiro do Bandeirinha. Agora, isso aconteceu... Ele tem que fazer teste vocacional? Tem que fazer. Tem que fazer teste vocacional, porque bandeirar jogos de futebol não é com ele.
Ele tem que pensar. Eu acho que ele- Para ver qual é a vocação Tem dele. tanta coisa pra fazer na vida, né? Exatamente. Tantas opções Agora, de eu hoje em queria dia chamar a atenção. de atividades profissionais. Eu queria chamar a embora atenção. a arbitragem não seja considerada uma, mas é. Todo mundo já é consenso, houve um erro tremendo aí. Mas dá uma olhada na reação dos jogadores do Corinthians. Como é uma reação disciplinada, como é uma reação respeitosa. 2 jogadores apenas vão até o bandeirinha. O Jô de longe disse que não está impedido. O E Ricardo acabou. Marques disse pra ele, você estava à É frente. à frente, exato. Dá uma olhada. E ele tem a visão que não estava também. Então, sabe? Então, o que eu queria chamar a atenção é essa disciplina do Corinthians, o respeito 2 reclamaram que com o bandeira Corinthians só. tem pela arbitragem, que nós já chamamos a atenção aqui várias vezes. E esse comportamento dos jogadores num lance tão grosseiro, grotesco como esse, ele exemplifica mais uma vez como os jogadores do Corinthians são bem orientados, são bem trabalhados, são bem educados para se comportar em campo. Mas Queria fazer essa observação. eles foram muito educados, mas eu acho que a punição a esse cidadão tem que ser uma isso aí punição severa. Isso aí eu sim. vou falar, por isso que eu falo sempre. Às vezes eu falo, são só ruins. Eles são ruins apenas. Isso eu acho que é. Ruins. Ele Eu não sei. Ele, Eu não sei. Ele deve, Há erro. Hã? ele Não, conhece, cidadão, ele Eu conhece não, a arbitragem. eu não tô aqui acusando ninguém. Não. Mas quando eu ouço alguém falar, mas são só incompetentes, eu não sei. Há erros. eu acho que- Há erros e há erros. Há erros e há erros. Há erros. Aquela lá, pô, fração 20 de segundo. 30 Você tem centímetros. que olhar 500 vezes uma câmera. Você não pode Bem, crucificar o cara. nessa linha Agora, também. tem erro. Profissionalmente falando. Tem erro que eu... Olha, Eu não nessa estou, linha também. eu não estou Concordo. acusando A, B ou C. Eu estou só falando que quando alguém fala assim, eu não sei, eu não ponho minha mão no fogo por A ninguém. gente não pode ser leviano, concordo contigo de acusar Não alguém. ponho, Mas, por desculpa, exemplo, eu não ponho. existem erros. Alguns erros, eles são aceitáveis. Por exemplo, o Corinthians ele teve um gol mal anulado contra o Curitiba, que é um gol que fez falta. Mas, Pascoal, era um gol ali numa situação Ali é que entende. discutível, Não, então, naquele não, mas lance pera, é não, pera, discutível, discutível não. O gol, ele foi mal anulado, Pascoal. Foi mal O gol foi anulado, legítimo. foi mal anulado. Mas ali entende-se. tem a movimentação Pera, deixa eu do terminar, jogo e tal. É isso que aí que eu vou chegar. Tem erros que são aceitáveis. Aquele erro contra o Curitiba, lá que o árbitro acabou anulando o gol legítimo do Corinthians, é um erro aceitável. O cara se equivocou? Se equivocou. Foi um gol legítimo? Foi um gol legítimo. Mas não é um negócio escabroso, Pascoal. Esse tipo de lance, por exemplo, o gol do jogo contra o Curitiba, lá. É um gol legítimo. É, muita gente um gol à frente legítimo. e tudo mais. Não, mas entende-se o erro. É um erro aceitável. Está dentro de um padrão ali de margem de erro. Agora, por exemplo, um erro de 3,30 metros que o Bandeira não vê, inclusive ele acerta o primeiro impedimento que ele não marca. Quando o Maicon vai na direção da bola, é muito mais fácil. Mas a explicação deles para os jogadores do Corinthians, depois do intervalo, na volta, é que o impedimento marcado foi o do Maicon. Não foi. Eu sei que não foi. Eugênio, é escabroso, o cara. Eu o cara sei que não foi. Eugênio. Tanto que a imagem mostra que ele não levanta a Pois bandeira. é, ele continua Mas a na jogada explicação correndo até a linha deles, de fundo. o que eles disseram para os jogadores do Corinthians, e o Jô participou ontem, ao vivo do Rodada Fox, falou isso, é que ele foi questionar o juiz e o juiz falou, não, o impedimento foi no primeiro lance. Ô, Eugênio, eles usaram aquele Porque o discurso primeiro para tentar lance seria atenuar o erro. menos ridículo que o segundo. Óbvio, eles tentaram fazer isso para atenuar o erro, o que é mais triste ainda. Porque o árbitro ele não pode ser imbecil, tá certo? Ele não pode, aliás, não só o árbitro, mas o trio de arbitragem ou então até o quinteto. Sexteto. O sexteto, enfim. Quinteto é do Jô Soares. Verdade. Então, os caras não podem ser imbecis. Porque hoje, um Corinthians e Flamengo, tá na cara que qualquer televisão vai levar 200 câmeras para filmar esse jogo. Qualquer uma. Todo mundo tem a imagem do gol. Todo mundo que tava lá, até inclusive o torcedor que tá hoje com o celular para lá e para cá fazendo selfie, o cara também consegue filmar o jogo. Então, querendo ou não, acompanhando o lance, na hora que o Maicon recebe a bola, ele continua, ele não levanta a bandeira. Ele dá continuidade no lance. Olha o lance ali, mano. Olha lá, gente, olha lá. ele dá continuidade no lance. Ele, em momento algum, ele levanta a bandeira. Ele dá um impedimento depois que a bola entra. O pênalti do Voaden tosco, semana cara, tosco. passada, se ele não tivesse feito a lambança, era um erro totalmente compreensível. Porque quando você olha o lance a primeira vez, eu olhando, para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti, claro. Quando você olha 5 vezes por todas as câmeras, você vê que não foi. Então você não pode, né? Sim, ser ali é um injusto. lance difícil. Você não Ali pode é um ser lance injusto difícil. com o árbitro. Isso é um erro, é um erro. E o cara é um ser humano, mas O esse pênalti, tipo de erro é o ridículo. pênalti que nós mostramos na enquete, o pênalti que o árbitro deu pro São Paulo, no Wellington Nem, É um equívoco. não, é uma atrocidade, não é um equívoco. É uma atrocidade. Pode ter sido induzido Por isso que ao você erro. tem bandeira, você tem quarto árbitro, Não, você mas tem isso que pode ser mas não serve pra induzido nada. ao erro. O gol do Atlético Mineiro que nós mostramos é uma atrocidade, não é erro, gente.
Não é erro. Mas ali houve uma confusão por causa das camisas também, né? Ou há desconhecimento de regra. Ô, Benja. Aí vocês querem profissionalizar pra quê? Aí um cara, pera aí. Aí você profissionaliza um cara desse, faz o que faz e ainda vai continuar recebendo salário. Benjamin, nesse caso, eu concordo com você. Nesse caso específico do Corinthians, foi um desconhecimento de regra. Então não pode ser bandeira. Não foi desconhecimento. Pode ser Alguma outra... coisa aconteceu. Não dá. Não tem como, porque não tem justificativa interpretativa qualquer então, que é um possa desconhecimento de regra, explicar. não conhecia a regra. Mas isso qualquer criança sabe, porque o Jô não é só a questão de estar atrás da linha da bola, não. Ele está na mesma linha dos jogadores do Flamengo. Mesmo que a bola viesse de outro lugar, ele não estaria impedido. Então não tem qualquer interpretação que possa dizer, não, por esse modo de interpretar, por esse ponto de vista. Por esse ângulo, não tem qualquer impedimento. Então ele não sabe, ele tem que sair, ó, vai varrer o chão de algum lugar, vai ser piloto de avião, vai ser médico, vai ser advogado, vai vender cocada da esquina. Não sei, vai fazer qualquer coisa, mas esse bandeirinha não pode ser. Ponte aérea não, hein? Bandeirinha não pode ser. Mas ninguém chega na Série A desconhecendo regra, viu, Pascoal? Claro que não. Ali é um desconhecimento. Quer dizer que você põe um árbitro do bandeira então pra pintar um Corinthians e Flamengo que não sabe Não é bandeira, não é árbitro, é bandeira. A opinião aconteceu o quê então se não foi Não, isso? até a gente estava almoçando hoje, eu, Mano e o Eugênio, o Mano até falou que foi uma ausência. Crise de ausência. Crise de ausência. Um lapso. Alguma coisa aconteceu com esse bandeirinha, não é possível. Sentiu o Não é peso possível. do jogo. Como é que é o nome do bandeirinha? Quando você levanta a questão lá do... eu não sei se foi só erro. Se alguém está mal intencionado, não é num lance desse que o cara vai operar, entre aspas. Isso é muito escandaloso, entendeu? É muito escandaloso. Tem que ser muito burro. Tem que ser muito burro, exatamente. Burro. Tem que ser muito pra fazer burro. um lance desse. Se ele quisesse prejudicar o Corinthians de forma Não era nesse intencional, lance. ele seria um outro lance. ele seria um ridículo para falar outra Isso, coisa. eu não acredito que exista isso. Eu não acredito. Eu acho que o quadro nacional de árbitros é um quadro composto por pessoas, até onde se sabe, honestas. Não são tão competentes como a gente gostaria, entendeu? Mas eu não acuso ninguém. Eu não acuso ninguém. Mas eu não tenho. Eu só não defendo quem eu não conheço. Não, Benja, mas aí É por isso que eu discordo acho que disse ali o Carille. Que tem que treinar melhor porque o uso de tecnologia vai fazer o futebol chato. Não. Se tivesse tecnologia, o gol valia e pronto. O chato é você ficar dizendo depois que o cara isso e aquilo. O legal do futebol é o seguinte: foi gol, valeu, um abraço. Não foi, anula. Pronto. É assim, a regra, exato. Existe uma regra, existe tudo isso que você lê ali, dia a dia, pra saber daqui à esquerda e direita, e aí pra chegar no momento, não, tão legal é teu erro. Não é legal teu erro. O legal é você ter justamente a regra cumprida à risca. Agora, eu repito, eu não acuso ninguém, mas também não defendo ninguém. Tem erros que eu não consigo compreender. E não é de agora. O Leivinha faz um gol de cabeça, São Paulo e Palmeiras no final do Campeonato Paulista. 71, o Armando Marques vai lá e fala que ele fez com a mão. Então, mas aquele lance lá, quem marcou foi o Dulcídio. Tudo bem que seja o bandeirinha. Não foi o Armando. O Marques vai lá uma vez e erra uma contagem de pênalti, decisão por pênalti numa final do Campeonato Paulista. Não existe. Flamengo e Vasco, o Douglas, final do Campeonato Carioca. O Douglas faz um golaço de falta. Foi a bola entrou 70 metros. O árbitro, quarto árbitro, o árbitro ali de linha. Bola parada, não tem dúvida. Aqui. Não dá gol. E por aí vai. É o típico erro não aceitável. O pênalti que eu ainda acho que foi o pênalti de 2005 do Tinga. Pra mim foi um pênalti escandaloso. Claro que foi. Né? Teve aquele também contra o Corinthians Cruzeiro, enfim. O problema do time não foi só pênalti, foi o cartão vermelho depois. Há pênaltis que eu não consigo entender. Há lances. O 86, São Paulo e Guarani, a final do Paulista, aquele pênalti do João Paulo, do brasileiro, ou não foi? Claro que foi. E aí, isso aí, a gente coleciona coisas. A história do futebol é repleta de lances. Não só do Brasil, hein, Benja? Não só no Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2010. Gol do Maradona, o gol da Inglaterra, gol da Alemanha. Final da Copa 66. A Inglaterra campeã. Na mão grande. Bom, sim, é só a gente ver. Na Itália, recentemente, teve essa movimentação, inclusive, dos clubes que foram punidos e dirigentes de clubes com manipulação de jogos. Isso já aconteceu em outros países. Aqui no Brasil, a gente já passou por isso em uma oportunidade e eu desejo que nunca mais aconteça, né, naquele episódio do Edilson Pereira de Carvalho. Ao contrário eu não tiro nenhum crédito de nenhuma pessoa. Eu acho que todos eles são honestos. Mas
ali, nesse caso, para mim, nesse caso específico, é um desconhecimento de regra. Porque não é possível, com 3,30 metros, alguém marcar alguma coisa que ele... O cara não chega na Série A do Campeonato Brasileiro sem conhecer a regra. Talvez nunca ele passa tenha por inúmeras séries, Pascoal. na Imagina, Pascoal. Como sei não? Lá, Você está defendendo o indefensável. Não estou defendendo. Lógico que tá. Ninguém vai Conhecimento de regra. Se ele não conhecesse a regra. O cara sentiu o peso no jogo. Alguma coisa aconteceu. O cara sentiu o peso no jogo. Alguma coisa aconteceu, O cara a gente não não estava sabe o que foi. de forma alguma preparado para estar ali naquele momento. E aí fez essa lambança, essa pataquada horrorosa. Agora, o Corinthians no primeiro tempo foi muito melhor que o Flamengo, na minha opinião. No segundo tempo, o Flamengo deveria ter ganho de 3, 4. Não ganhou, porque o Corinthians deu muita sorte, né? O Diego perdeu um gol absurdo. O Pedro Henrique mandou a bola na trave. O Cássio fez uma defesa absurda. E no final, o Diego Alves, que agora sim o Flamengo tem um goleirão, salvou. Agora, me surpreende o Corinthians recuar tanto, mano, no segundo tempo. O Corinthians não jogou. Mas o Corinthians, ele faz isso, Benjo. O Corinthians não é a primeira vez que ele tem essa postura. Eu já critiquei em algumas oportunidades aqui. Vocês diziam que eu tava cornetando. Mas tá dando certo, né? Não, mas, ô Sormani, o Corinthians ele não pode abdicar do jogo. O Corinthians ele acredita demais no seu sistema defensivo. O que ele faz? Ele faz 1-0 e dá a bola para o adversário. Ele chama o adversário para cima para explorar o contra-ataque. Tá errado. Tá errado. Sormani, independente disso. Campeão do primeiro turno. Independente disso. O time do Corinthians... um pouco também, mano. Mas não foi só isso, não. Quando ele teve a bola, ele não teve a capacidade de segurar a bola. Eugênio, o time do Corinthians... também pelos desfalques que o time teve. O time do Corinthians... Já não tinha o Jadson, já não tinha o Romero, perdeu o Marquinhos Gabriel, perdeu o Cleison. O time do Corinthians, ele se sente... reservas. Mas, independente disso, Eugênio, o time do Corinthians, no primeiro tempo, ele estava pressionando, ele estava acuando o Flamengo ele conseguia chegar pela intermediária. Em determinado momento, até ele conseguir fazer o gol. Só concluir, gente, deixa eu concluir. O negócio é o seguinte, o time do Corinthians, no primeiro tempo, na minha visão, ele fez o primeiro gol, naquele gol lá com 12 minutos que o Bandeira, de forma equivocada, anulou, foi um lance ridículo. O Corinthians ele continuou martelando o time do Flamengo, o Flamengo insistindo de chutes de longe ali da intermediária. E principalmente com o Guerreiro. O Corinthians ele conseguindo tocar a bola e conseguindo penetrar dentro da área do Flamengo, ele conseguiu achar o gol. Em coisa de 20 minutos do primeiro tempo, 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Dali em diante, o time do Corinthians ele começou a dosar a partida. Ele tinha o controle da partida, mas ele não criou mais. O gol do Corinthians não foi tocando bola, foi contra-ataque. O passe pro jogo é do Balbuena. Não, se foi o melhor jogador do Corinthians. Eugênio, eu não citei somente o gol do Corinthians. Eu falei, o time do Corinthians estava conseguindo criar jogadas, ele estava penetrando na zaga do Flamengo, ele conseguia permanecer com a bola no pé. Mas eu não vi esse jogo, não. Ok, mas eu respeito a visão de vocês, a minha foi essa. O Corinthians, ele estava assim, com o domínio do jogo, e quando ele quis parar de jogar bola, coisa que ele faz com frequência, ele fez isso contra o Curitiba, ele fez isso contra o Fluminense, ele fez isso com o Atlético Paranaense, quando ele conseguiu a virada, ele deu a bola para o Atlético Paranaense também. Vocês vão falar, o Atlético Paranaense é bem ajeitado? Não, não é. O Corinthians abdica do jogo. Seja, o Corinthians ele confia demais no seu sistema defensivo e quando pega um adversário qualificado como é o time do Flamengo, ele toma calor. Ele toma calor. Porque se você deixa, não tô pregando isso. Se você deixa o time do Flamengo que tem qualidade, gostar do jogo, acontece o que aconteceu. O Corinthians ontem você toma virada, não tem só o Corinthians. Mas aí que tá, Eugênio. O time do Corinthians, ele vai pra cima, ele não tem o Flamengo. Fez uma modificação tática no time. Botou o William Arão, adiantou, fez um 4-1-4-1. Passou a ocupar o campo de ataque, né? O campo de defesa do Corinthians, bloqueou a saída de bola e se aproveitando dos desfalques do Corinthians. Não é só o Corinthians, é claro que o Corinthians também se sente à vontade defendendo. E o Flamengo, a verdade não conseguiu infiltrar na defesa do Corinthians. As situações todas do Flamengo foram cruzamentos para a área, que em algum momento o Juan começou a ganhar todas no alto. Da infiltração, teve o Diego perdendo o gol. Mas depois que já tinha empatado, que aí o Corinthians saiu. Depois que empatou, o Corinthians tentou sair. Aí abriu espaço, o Diego perdeu o gol. O Corinthians tomou o gol, perdeu o gol. O Corinthians tomou o gol e continuou atrás. Não, o Flamengo amassou o Corinthians. Tentou sair. O Corinthians não conseguiu sair. Veja a jogada do Diego, se não é um contra-ataque. Só jogar. Isso não significa que o Corinthians atacou o Flamengo. Ele pode ter perdido a bola no meio campo. Não, ele estava na frente. Ele tentou. Se a gente puder mostrar o lance, péssima partida. Ele é fraquíssimo. Eu nunca vi o Corinthians jogar. Calma. Eu nunca vi o Corinthians jogar um futebol tão pequeno no segundo tempo como ele fez ontem contra o Flamengo. Não vi. Nesse ano não vi. Foi a primeira vez que eu vi o Corinthians ser amassado por um E o melhor tempo de jogo que eu vi o Flamengo jogar no Campeonato Brasileiro. O melhor tempo de jogo. Eu quero só levantar para vocês aqui o seguinte. Dos últimos 4 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem uma vitória
e 3 empates. De 12 pontos disputados, ele ganhou 6, ou seja, 50%. E os rivais diretos na briga do título? Não, tô falando do Corinthians. Dos outros eu não sei. Mas tem que ver não os sei. rivais. Espera um pouquinho. Estou falando do Corinthians, o Corinthians. O campeonato, a classificação das últimas 5 rodadas, coloca o Corinthians em 5º lugar. Tem um campeonato, uma tabela à parte? Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Estou dizendo que o Corinthians está no viés de baixa. Tô vendo. Está no viés de baixa. Campeão do primeiro turno. Com 50% de aproveitamento. Essa é a conta que os matemáticos fazem para que o time possa ser campeão. Eu entendi o que o senhor quer dizer. Escuta, 50%. Deixa eu falar. O Corinthians, entrou na oscilação no mês de julho, terminou. Quem fez esse estudo aí para mim foi o Lauro Araújo, meu grande amigo Laurinho. Um abração para ele. No mês de julho, o Corinthians termina o campeonato em 3º lugar. Sim. Em primeiro lugar é o Sport, em segundo é o Santos e em terceiro é o Corinthians. E aí se somar nos últimos abril, maio, junho, julho, agosto, é tendência de momento, entendeu? Nos últimos 5 jogos, o Corinthians cai para 5º lugar. Nos últimos 4 jogos, o aproveitamento é de 50%. Nós temos até o final do campeonato 63 pontos em disputa. Se o Corinthians fizer 50% desses pontos, vai dar quanto? Divide por 2. 63? Esses rivais... Calma. 31,5. 31,5. 32. Com quanto que ele tem? 41. Com 32 dá quanto? Campeão. 73. Os campeões estão batendo com 80. Imagina. 80 não. Sim, senhor. Imagina. Nos 2 últimos anos, o campeão bateu com 80. Não dá pra ganhar. Deu vice-campeão. Terminou, exatamente. Terminou, mas... Isso que eu tô falando. O que vale não é verdade que se o Corinthians fizer 50% até o final do campeonato, ele é campeão. Não bate campeão. Nossa produção pode levantar isso. O Cruzeiro, o Palmeiras foi campeão ano passado com 81, o Cruzeiro acho que foi com 82. Aí os outros anos eu não me lembro. Acho que o que vale, o Corinthians está no processo de queda, é verdade. O que vale, Pega a tabela agora, o Corinthians está com 40... É o jogo do título. Calma, Facincani, o Corinthians está com 41 pontos. O Corinthians já é campeão do primeiro turno, antes do turno acabar. 32ª partida sem perder. E o aproveitamento do Corinthians está em 80,4%. Como é que foram os últimos 4 jogos? E como é... Não sei. Como é que foi? Não, tô te perguntando. Como é que foram os últimos 4 jogos? Baseado em que você tem escolha? Os bons escolheram... Então vamos escolher os últimos 10, pronto. Você quer escolher os últimos 5? Eu estou discutindo o presente, não o passado. Olha aqui. O presente do Corinthians mostra isso. Que o time não ganha dos últimos 4 jogos, ele fez 50% dos pontos disputados. Quando ganhou ontem, porque teve um gol legítimo anulado pela arbitragem. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, que houve uma interferência da arbitragem no jogo do Corinthians contra o Coritiba. Ali houve. No jogo de ontem, ele fez um gol, ele saiu na frente do mesmo jeito, gente. Se ele fizesse 1-0, a gente nada garante que ele ia fazer 2, 3 ou 4. O Flamengo podia empatar e virar no primeiro tempo. Ninguém sabe o que iria acontecer. No jogo contra o Coritiba, o gol foi anulado e a partida acabou. Aí houve uma interferência. Você pode somar 2 pontos pro Corinthians nesse jogo. No jogo de ontem, não. Ele fez 1-0. Foi sonegado ao Corinthians o direito de sair na frente naquele momento. Logo depois, ele conseguiu isso. Você entendeu? Então, é errado fazer essa conta. Poderia ter sido o segundo gol. A gente não sabe, mas a gente não sabe. A gente não sabe, poderia ter sido. Mas você não pode... O fato concreto é que houve um gol legítimo do Corinthians, foi anulado. Exato, foi anulado. Ninguém discute. Mas não é garantia de não é garantia. Mas depois mas houve. Não, sim, mas houve. Mano, você tem que entender o seguinte, o gol anulado, o jogo recomeça com a bola na grande área do Flamengo. Se o gol fosse validado, ia ser recomeçado com a bola no meio campo. O jogo ia ter outro retrato, outro desenho. Sim. Percebe? Ia ser completamente... Ninguém sabe o que ia acontecer. Agora, então, somar o gol anulado ao gol feito pelo Corinthians é um erro. Claro. O gol do Coritiba, sim, porque o jogo acabou na sequência. Agora, aí sim. Ontem não. Em relação a essa queda que você fala, eu discordo radicalmente. Não, ok. Aí que o segundo colocado do campeonato é o Grêmio, que está a 8 pontos atrás do Corinthians. E tem oscilado mais. E também está oscilando. Em toda a rodada para buscar o Corinthians, o Alexandre Matos, na 10 rodadas atrás, falou, calma, isso tudo vai mudar, não mudou. O Flamengo do Corinthians, e tá lá atrás. Sim, o Flamengo está 12 pontos do Corinthians, se não me engano. E outra, não esquece também que o Corinthians perdeu 2 jogadores importantes. O Corinthians está jogando sem Jadson.
O Corinthians tá jogando sem Jadson. E mesmo perdendo o Jadson e o Pablo... Fez 50% de aproveitamento nos últimos 4 jogos. Então, e mesmo perdendo 2 jogadores importantes, o Corinthians não perdeu o jogo. E você esqueceu, um dos jogadores que fez mais falta ontem. São 17, foi o Romero. 12 vitórias. Porque no segundo tempo do Flamengo, o segundo tempo do Flamengo, as principais jogadas partiam pela direita ali nas costas do Arana, porque o Berril toda hora infiltrava nas costas do Arana. Aí foi se tivesse um Romero, então, mas é que tá, se tem um Romero ali para fazer aquela cobertura da subida do Arana, o Corinthians não teria tomado aquele sufoco que tomou, principalmente com as jogadas do Berril. O Flamengo ele conseguiu achar o seu primeiro gol, porque de forma até insistente nos chuveiros, coisa que eu não concordo, mas deu certo. A zaga do Flamengo estava subindo em todos ali, tanto o Juan, tanto o Hever, conseguiam ganhar todos na bola aérea em cima da defesa do Corinthians, mas tudo partia da direita. Todos os lances do Flamengo eram nas costas do Arana. Se tivesse o Romero ali, que é um cara que pega no pé demais, talvez o Flamengo não tivesse... Mas, mano, o Santos, por exemplo, está jogando sem 7 jogadores. Isso aí faz parte do campeonato. Não, o Sport outro jogou sem 5 e ganhou do Bahia fora de casa. Exato, e conseguiu ganhar. Mas desfalque, ausências, lesões, acontece pra todo mundo. Não, mas eu não tô justificando isso. Eu só tô rotulando aqui, ô Sormani, o Romero, que muitas pessoas pegam no pé e falam que é um jogador ridículo. Não, sabe que eu aprecio ele. Você é um cara também que defende, mas pegam no pé do Romero de forma demasiada, falando, nossa, é um jogador ridículo, é um jogador fraco e que não deveria estar no Corinthians. Tá provado ontem que é um cara que faz falta também. Eu só queria primeiro ressaltar a inteligência do Zé Ricardo ontem em ler o segundo tempo do jogo. Mas poderia ter colocado o Vinícius Júnior antes. Tudo bem, mas a leitura inicial dele, de como o Eugênio falou, de ter subido o time com o Ilharão, já dá um outro aspecto, é um cara muito mais agudo de infiltração, que o Flamengo não fazia isso ao longo do jogo. É um time previsível, é um time que tem ótimos talentos individuais, mas fica rodando a bola de um lado pro outro, só em chuveiro. Ou seja, você não aproveita em nada Everton Ribeiro e Diego, o talento que eles têm de toque de bola. Então ele colocando o Berril nas costas do Arana, que é um cara que é muito bom na descida, mas precisa de uma orientação muito mais apegada para voltar à marcação, para aprender a se defender, porque é um jogador que carece de muitas qualidades defensivas e isso faz com que qualquer adversário que explore as costas dele... O Giovanni Augusto é culpado de tudo isso? O Giovanni Augusto foi um dos jogadores que mais deram contra-ataques pro Flamengo quando jogou. O senhor assistiu o jogo? Você se expõe, o segundo tempo do Giovanni Augusto foi uma vergonha. Uma vergonha. Eu só instigando o segundo tempo do Giovanni Augusto foi uma vergonha. Ele categoricamente acabou com todos os ataques do Corinthians. Todos. Peraí, tira a enquete, não dá pra ver. O Giovanni Augusto é um jogador absolutamente displicente, tá certo? E ontem, se o Corinthians perde o jogo... Todas as bolas que ele pegava era tudo chuveiro na área. Você poderia colocar na conta dele. Cara, jogador displicente. Um dos últimos lances da partida, ele tentou fazer uma gracinha, uma firula aí. Quase deu gol no Flamengo, que ele foi pegar uma bola. Ele foi fazer passar por 3 ali. Ele foi fazer uma roletinha ridícula por ali, que não tem nem capacidade de fazer a roleta. Só pra esclarecer aquilo que eu falei agora há pouco, em um ano passado o Palmeiras foi campeão com 80 pontos. Em 2015, o Corinthians foi campeão com 81. Mas o jogo do título foi de 80? Deixa eu falar. Não, deixa eu falar. No final do campeonato, o Palmeiras foi campeão com 80 pontos. Em 2015, o Corinthians foi campeão com 81. 2014, o Cruzeiro foi com 80. Ou seja, se você somar 50% dos pontos que o Corinthians tem hoje, pelos últimos 3 anos, ele não ganha o campeonato. Pronto, pode falar. Não. Agora faz a projeção. Calma. Agora faz a projeção do Santos, do Grêmio, do Palmeiras. Não é isso. O que eu vou Nessa explicar... pegada que eles estão, quantos pontos eles fazem? Sormani. Veja, eu estou discutindo o Corinthians. Você não está entendendo? Eu concordo contigo. Não pipoca. Não estou pipocando. Não estou pipocando. Eu concordo com o Sormani. O que eu ia te questionar é o seguinte. Qual é o jogo que vale o título? Qual é a pontuação do jogo do título? Porque aí dali pra frente, o campeonato acabou, entendeu? Você pode terminar com uma margem maior. O que vale entender é com quantos pontos matematicamente o time conquistou o título. O Palmeiras, por exemplo, se ele termina o campeonato com 80 pontos, com aquela vitória diante do Vitória, ele fechou então com 77. O Palmeiras fechou contra a Chapecoense, foi que rodada que foi? Foi a 37ª. Antepenúltima. Não, 37ª. O Palmeiras 38ª é a última. 37ª. Isso que você está falando faz sentido também. Entendeu? Claro que faz. Então, eu não tinha pensado nisso. É isso, você tem que bater. Eu não tinha pensado nisso. Agora, o fato é que nos últimos 3 anos, o time campeão fez 80 ou mais pontos. E que o Corinthians, nesse momento, tem 41 pontos. Se ele fizer 50% de aproveitamento até o final do campeonato, ele vai bater em 73. Só para vocês terem uma ideia... 71 foi o vice-campeão do ano passado. Olha, em 2014,
Em 2013, o Cruzeiro fez 76 e em 2012 o Fluminense fez 77. É muito pouco 71 pontos para achar que vai ser campeão. Não bate campeão mais. Não está batendo. E com o aproveitamento desse do Corinthians, que é alto, e do Cruzeiro, do Grêmio e do Santos vem logo atrás, que também não é pequeno, eu acho que essa matemática de 71, 72 pontos não vai ser suficiente para alguém ganhar. Mas pode bater, né? Porque se você termina o campeonato, como você citou aí, o Cruzeiro com 77, vale lembrar que o Cruzeiro foi campeão em 2014 e 2013 com uma pontuação inferior porque ele conquistou o campeonato com antecedência. Então o que vale lembrar é o jogo do título, qual foi a pontuação necessária para o título. Eugênio, uma coisa também, hein? Diego Alves, goleiro, é outra coisa, hein? É outra coisa, mas a bola do jogo foi defensável. Ele passa confiança, ele passa segurança, ele sabe sair jogando com os pés. Teve 2 jogadas que ele saiu, pô, ele deu um drible ali. Deu um gole. Mas a bola do jogo era para pegar. Eu achei que foi. E ele provou que era para pegar na bola que ele pegou. Exato. No segundo tempo. Foi falha. Foi um chute mais forte. Até o Jô falou depois do jogo que conversou com ele, eles jogaram juntos na seleção brasileira e falou: olha, a outra era mais difícil. Aí, o Diego Alves falhou nesse gol? Falhou. É uma bola defensável, Benja, mas eu não acho que é falha, não. É que um goleiro do nível do Diego Alves, ele poderia defender essa bola, mas é um chute também que, apesar de não ter sido tão forte quanto aquele segundo do Jô, mas é um chute bem colocado também, que pega meio que o goleiro no contrapé. O Jô disse uma coisa interessante. Quando ele levanta a cabeça e vai olhar o que aconteceu, ele vê o goleiro perto da trave. Quando eu levantei a cabeça e viu, ele estava perto da frase, eu falei, vou botar no outro canto. Ele pensou, vou botar no outro canto. Mas ainda assim, a bola passou embaixo do goleiro. Ele demorou para chegar. E no segundo tempo aí faz uma defesaça, mostrando que ele poderia ter pego a primeira. Aí ele saiu nos pés do... Essa é outro lance. Tem goleiro que fecha o rosto aí e não quer ver onde tá. Não, ele é um grande goleiro, indiscutivelmente. Não, ele é muito bom. É um goleiro que vai trazer muita coisa boa pro Flamengo. O Juan também com a bola nos pés tem dado margem para muitos problemas do Flamengo. E o Rafael Vaz no banco. Foi mas no alto ontem ele foi decisivo. Então, exatamente isso que eu ia falar. O Juan com a bola nos pés tem sido fortes emoções. Agora, pelo alto ontem no segundo tempo, foi um jogador que foi determinante para o resultado do Corinthians, tá? Do Flamengo, até porque a assistência do gol é do Juan. Agora, Pascoal, a única coisa que eu acho que o Flamengo ontem no segundo tempo fez um partidaço. Deu azar. Mas agora a única coisa que eu teria feito de diferente... Essa era mais difícil. Se fosse o Zé Ricardo ontem, eu teria colocado o Vinícius Júnior antes. Um pouco mais cedo. O Vinícius Júnior ontem, o Vinícius Júnior entrou com o estava inspirado. Mas ele esperou cansar o lateral direito do Corinthians para tentar o Vinícius Júnior nos últimos momentos na velocidade. Houve quem dissesse... Eu estava vendo o jogo com alguns companheiros e que na hora que entrou o Berrio, que era para entrar o Vinícius Júnior, não o Berrio, pelo lado de lá. Mas o Berrio entrou muito bem e tem entrado bem o Berrio. E o problema aí você vai tirar o Everton, não pode tirar o Everton, que embora não tenha feito uma grande partida ontem, vem sendo ultimamente o grande jogador do Flamengo. O Everton ganhou. Ele tirou o lateral. Ele faz isso. Porque ele continuou amassando o Mas ele acabou sobrando pro Diego. E tem que ter peito para tirar o Diego do time. No ano passado o Everton jogou algumas partidas de lateral. O Everton foi campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo jogando como lateral. Então, ele era o lateral esquerdo daquele time. Eu acho mais fácil você dar para um jogador marcado do que apoiado. Ontem não precisava do Trauco. Só uma coisinha. Porque o Corinthians, no segundo tempo, não fazia nada. O Zé Ricardo fez certo, meteu bem. E quem estava ali era o Giovanni Augusto, que não estava jogando nada. E outra coisa, só para assim, o mérito do treinador do Flamengo foi reconhecer na etapa complementar de que ele não pode jogar com os 2 zagueiros expostos. O Flamengo não pode jogar com os 2 zagueiros expostos. Impossível. O Flamengo, ao contrário do que se dita... Quem que tem que proteger? O Márcio Araújo. Onde é que ele estava no gol? Não, ele está fora de tudo. No primeiro tempo ele ficou fora de tudo, porque dão a ele a obrigação que ele não sabe fazer. Ele deu um chute de pé esquerdo, botou a bola lá em Sapopemba. O chute dele foi uma coisa horrorosa. Ridículo. Horrorosa. Aí no segundo tempo, o que é que falou para ele? Marcelo, faz o seu. Na frente da zaga, por favor, não saia daqui. Se você sair daqui, eu vou te tirar do time. Bota o cara, os zagueiros do Flamengo, ao contrário do que dita o futebol mundial, de que os zagueiros têm que ter fluência, saída de bola, o Flamengo especificamente não pode jogar sem um volante de obrigação. O primeiro homem da marcação, o trinco, como fala em Portugal, o cão de guarda, o primeiro homem da marcação, seja lá qual for a nomenclatura. O time do Flamengo não pode ter o jogador que não faça essa função. Cairia bem, infelizmente não pode. Essa função cairia bem pro Felipe Melo? De terno.
Vocês sabem a minha opinião sobre o Felipe Melo. O Felipe Melo é um jogador. Daqui a pouco nós vamos falar. Na minha opinião, né? O Felipe Melo, se chegasse no Flamengo agora, pelo amor de Deus, cairia como maluco. Porque nas redes sociais, como a torcida do Flamengo tem feito pressão, o Diego Alves foi contratado, começou uma onda lá, na hora que ele foi demitido do Palmeiras, o torcedor do Flamengo... Não foi demitido ainda, ele tá fora, afastado. Ele não vai jogar mais no Palmeiras. Uma vergonha, né? Os torcedores do Flamengo nas redes sociais fazendo uma campanha pesada pro Felipe Melo jogar lá. Daqui a pouco nós vamos falar do Felipe Melo. Essa campanha é pela bola que ele tá jogando, Benja, porque a situação é a seguinte, cara. O Felipe Melo... Não, daqui a pouco nós vamos falar do Felipe Melo. Ok. Daqui a pouco a gente resgata o tema. Eu acho que não, tá? Se a pergunta é essa, não encaixa. Com relação ao time do Corinthians, o Sormani falou que o Corinthians ele tá agora nessas últimas 4 partidas num viés de baixa. Não só as 4 partidas. O mês de julho... Ele terminou na 3ª colocação, o Sport foi o melhor time em julho, o Santos foi o segundo, o Corinthians foi o terceiro. Nas últimas 5 partidas, o Corinthians tem a 5ª campanha, nas últimas 5 partidas, deixa eu ver aqui. Nas últimas 5 partidas, a campanha dele Grêmio, Santos, Palmeiras, Sport e vem o Corinthians. E se então, nas últimas 7, aí cai pra quanto? Não sei, essa conta eu não sei. O 5 é número redondo. O Corinthians, o Corinthians pelo aproveitamento que ele teve no começo do Campeonato Brasileiro, o credencia a ter essas más partidas aí e não sofrer uma alteração na tabela. O Corinthians permanece aí com 8 pontos de vantagem. Criou gordura, fala, mano. Criou a gordura. Não mudou nada o campeonato. A famosa gordura. Porque outros times daqui a pouco vão oscilar mais também. Do que nunca. Daqui a pouco, outros times também já vão oscilar. Mas os outros pipocam também. Porque, dos times aí que estão concorrendo ao título, ou pelo menos que tem essa pretensão, o único que venceu esse final de semana foi o Palmeiras. Foi o único que venceu. Mas mesmo o Grêmio, depois nós vamos falar do jogo Santos e Grêmio, o Grêmio nos 2 últimos jogos, contra São Paulo e Santos, ele fez 2 pontos. Então o Corinthians ele fecha o turno agora contra o Atlético Mineiro e a última partida é contra o Sport. Eu ainda acho que o Corinthians consegue 4 pontos nessas 2 partidas. Ainda acho que o Corinthians consegue 4 pontos. Já é o campeão do primeiro turno. Já é o campeão do primeiro turno, com 2 rodadas de antecedência. O que não vale nada também, né? Não, mano, você tá muito crítico. Não, peraí. Você tá muito crítico com o Corinthians. Não, mas deveria valer. Eu acho que o Campeonato Brasileiro poderia mudar a fórmula, porque eu sou a favor de finais. Poderia fazer o campeão do primeiro turno versus o campeão do segundo turno. Seria muito mais interessante. Só pra lembrar, você pediu as últimas 7 partidas. Tudo é mata-mata. Pontos corridos é coisa de europeu. Não, gente, tá falando... Peraí. Você falou 7. Não, você falou 7 partidas. Aí você falou, não dá. 7 partidas é o mês de julho. É o mês de julho. Pega as 10. Você pegando as últimas 10 partidas, é a segunda melhor campanha. Ele também não tá em primeiro. Não, que conta maluca. Mas, gente... Essa conta não existe, cara. Não existe, velho. O time caiu. Não, o campeonato a queda em julho dele não foi suficiente. Gente, o time caiu, para que os outros chegassem. Mas a produtividade... Se ele mantivesse a produtividade, hoje ele estaria 15, 20 pontos. Exatamente. Gente, mas não existe isso. Poderia existir, velho. Não existe. Ele vinha ganhando todos os jogos e empatou 3. Todo mundo aqui fala, olha, tendência, não dá pra manter. Mas o que isso significa? Que nesses últimos jogos, ele não manteve a pegada que tinha antes. Ponto. Se isso vai ser até o final, todo mundo fala que a tendência é cair, que não dá pra manter, não é? Claro. Aí, e caiu. Então, e tá se registrando que caiu. Sim, caiu tanto. Eu tô chamando de atenção. Caiu tanto que tá primeiro, campeão do primeiro turno, antes de acabar o campeonato. Isso é outra história. Não perdeu, 8 pontos de vantagem do segundo colocado. Calma. Vocês vão dormir isso aí? É uma bobagem. O que nós estamos mostrando é que aquela tendência de queda que a gente falou e que o Renato Gaúcho também falou, está acontecendo. Tô vendo. Está acontecendo. Agora. É isso que nós então estamos mostrando. Você acha que o Corinthians está despencando no campeonato? Não é isso que eu falei. Não. Ele se retratou. Não, mas a conotação que você deu foi da primeira declaração. Mas se você pegar... Exatamente. Essa tendência de queda, essa oscilação que o Corinthians ia ter, está acontecendo agora. Estamos chamando atenção para isso. Há uma oscilação do Corinthians. Eu não estou dizendo que o Corinthians não vai ser campeão. Não estou dizendo isso. Eu estou mostrando o que está acontecendo. Só isso. Não é uma oscilação, porque... Vamos mostrar essa arte aí. Vamos mostrar a arte dos times. Desde que começou os pontos corridos, 2003, né? Os times que foram campeão do primeiro turno, em apenas 3 edições, o time que foi campeão do primeiro turno perdeu o título. Tá aí. 2012, 2009 e 2008. O resto, todos os anos de pontos corridos, os times que foram campeões do primeiro turno foram campeões no final, Pascoal. É uma tendência. O Sormani falou isso. A tendência é que o Corinthians seja o campeão. Claro que é. Porque a pontuação... É muito cedo. A tendência é essa. Para mim, o Benja, com todo respeito a quem pensa o contrário,
o Corinthians não vai deixar escapar esse título. Ele não vai fazer uma Agora campanha de 50% até o final não do vai. ano. E posso só ressaltar uma coisa nessas duas campanhas, em 9 e em 8, a diferença do campeão para o líder era a diferença de 8 pontos, que é a mesma diferença do Grêmio para o Corinthians. Vale o alerta de que é difícil, mas não impossível. Mas sabe onde eu acho que tem um agravante? E a diferença do Flamengo ali, ele era o sétimo colocado. O time do Grêmio já mostrou que quando ele tiver que priorizar uma competição, ele vai dar foco na Libertadores. Não tem a dúvida E como a alguma. Libertadores agora vai até o final do ano, o Grêmio ele não vai abdicar também da conquista do título dessa competição. E nem da Copa do Brasil. Pois é, o Grêmio ele tem duas competições que são mais fáceis, teoricamente, de conquistar, por ser um jogo mata-mata e o Grêmio é um time copeiro. E pelo fato de você não precisar estar tão bem para conseguir avançar em competições assim, o Grêmio já deixou claro que quando ele tiver que priorizar a competição, ele vai abdicar do Campeonato Brasileiro. A facilidade se dá pelo número de jogos, né? Eu acho que nessa briga quem pode entrar forte ainda é o Santos. Daqui a pouco nós vamos falar também, na sequência nós vamos falar do jogo do Grêmio Santos, foi um jogão. Foi muito parecido com o Corinthians, hein? Só o Grêmio. O primeiro tempo foi legal, o segundo tempo foi de arrepiar. Só o Grêmio jogava, o Santos se defendeu, de repente fez um gol. Não, os dois tempos foi. Só deu a exceção dos primeiros 10 minutos. Você tá num dia ruim, hein? Eu não gostei do segundo tempo Tá do louco, jogo. foi jogão. Segundo tempo? Pô, o Grêmio e Santos foi jogando, daqui a pouco nós vamos Desculpa, mostrar. então eu acho que eu vi outro jogo. Provavelmente. O segundo tempo foi um horror. Ah, você tava vendo o vídeo cacetado. Não, senhor, foi o festival dos horrores o segundo tempo. Só pontapé, raquetada, briga, discussão. Isso na reta final. Bola não teve. Foi só no Depois dos 40 aí o bicho pegou. Primeiro tempo legal, Daqui parabéns, a pouco. Rapaz, o Faça Incrível vem no programa, fica todo mundo igual ele. Calma. Eu sou o que menos falei hoje. Não, a Estou tua calmo, presença, sereno, essa sereno, tenso. Estou tranquilo. Vamos ouvir aí. Você, Benjamin. Ó, deixa eu pedir um favor dor pra no todos. dente, Ó, vamos combinar um negócio. Vamos falar um por vez, Faça Incrível. Bom, eu sou o que menos estou falando hoje. Então, a gente agradece. bom. Vamos lá, um por vez. Ó, Ele tá com o rosto inchado, repara. é estranho. Ele tá com uma mexerica de pus Deve aqui. ter brigado na balada aí. Ai, quase. Vamos ouvir aí o Fábio Carilli e o Roberto de Andrade. Os caras estavam bravos, ó. Vamos ouvir. A respeito do gol, cara, eu não gosto de falar muito de arbitragem não, mas tem erros e tem erros. O de hoje não pode acontecer num jogo desse tamanho como aconteceu. Fiz questão de ver no intervalo. Né? Então, se fala tanto em investir em tecnologia, não, tem que preparar melhor esses profissionais aí. Tem que preocupar com tecnologia, não. Tecnologia vai deixar o futebol chato. Agora, um erro como esse não pode. Erro feio, né? Erro feio. E sou contra a tecnologia no futebol. A não ser aquela que a bola entra, só. Senão o jogo vai ficar parando muito, vai ficar chato. Pode ter certeza que vai ficar chato. Mas tomamos o gol contra o São Paulo aqui na semifinal do Campeonato Paulista. O Roberto estava impedido um pouquinho, falei nada. Já aconteceu outros lances. Critiquei o pênalti que foi dado em cima do Arana. O árbitro errou, foi a nosso favor. Mas eu falei, mas o erro de hoje não dá. Num jogo desse tamanho, um erro desse jeito não dá. É uma vergonha. É um erro grosseiro. Ele estava no mínimo 1,5 m atrás da bola. Não estamos nem falando da linha dos defensores, atrás da bola. O lance mais fácil do mundo, o lance que ele aprende no primeiro dia de aula de arbitragem. Então, desculpa, não posso nem falar do árbitro porque foi o assistente que impugnou o lance. Absurdo. A arbitragem precisa ser revista urgente, não é porque apitou contra o Corinthians. Toda a rodada é 1, 2 jogos que a gente vê lances fatais que decidem um jogo e serem marcados de forma absurda. Eu sei quem eles estão prejudicando. Se favorece A ou B, eu não sei te falar. Isso aí quem tem que responder é a CBF, não sou eu. Eu estou reclamando pelo lance que foi um gol anulado legítimo contra o Corinthians. E não é o primeiro no campeonato. Vocês sabem bem, não é o primeiro no campeonato. Um campeonato dificílimo desse, você perder jogos por erro de arbitragem é um absurdo, desculpa. O Corinthians vai tomar alguma atitude? A única atitude que cabe é a gente falar. Amanhã cedo eu vou na CBF, amanhã cedo eu não consigo ir lá, mas vou ligar ao presidente e vou conversar com ele. O que resta eu fazer? O que é que nós temos que fazer? A não ser isso, só isso. Só isso. Agora, o Eugênio Leal, ele falou, só nos resta reclamar. Rapaz, por falar em reclamação, estou vendo uma notícia agora que já começou toda a polêmica para o jogo da semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo. Por que eu falo isso? Bom, primeiro daqui a pouco nós vamos discutir, mas o Botafogo está querendo torcida única. Sim. Ele não quer torcida... O presidente falou hoje no... Agora, o presidente do Botafogo está jogando uma lenha aqui.
Ele foi à CBF reclamar de erros sistemáticos a favor do Flamengo, o presidente do Botafogo. Olha o que ele fala. A arbitragem é um problema. Realmente estamos bastante preocupados com essa questão, uma vez que nosso adversário tem sido sistematicamente favorecido pelas arbitragens. Fatos incríveis. Árbitros resolvem refletir após marcarem os pênaltis, consultar auxiliares que estão distantes do lance. Então, isso tudo nos preocupa. Ontem mesmo tivemos um gol anulado do Corinthians contra o nosso adversário. Ele não fala o nome Flamengo. Vou conversar para que haja um consenso na escolha desse árbitro, porque será fundamental. No Nilton Santos, faremos todos os esforços para que não haja interferência externa, afirmou aí Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo. Pascoal costuma sempre falar que as reclamações nunca foram para os jogos que já passaram. Sempre o jogo que vem na frente. Os que virão. Em primeiro lugar, você acha que o Flamengo tem sido sistematicamente favorecido pelas arbitragens? Olha, primeiro que isso é mais velho que andar para frente no futebol, né? Você joga pressão ao longo da semana para o árbitro já entrar em campo pilhado e opa! Isso aí, desde que a gente é criança, que acontece no futebol. Fatos têm ocorrido nos jogos do Flamengo, né? E em outros jogos também. Não só nos jogos do Flamengo. Mas é claro que a proporção que os jogos do Flamengo Flamengo e Palmeiras, os dois reclamaram da arbitragem. O Palmeiras e o Flamengo. Sim, mas assim, a proporção que ganha, o que acontece no jogo do Flamengo, por exemplo, a gente ficou aqui, não sei nem como é que está a enquete ali, mas a gente ficou aqui agora um bom tempo discutindo o erro do jogo Flamengo e Corinthians. Porque é Flamengo e Corinthians. Não sei quanto tempo vai se dedicar ao erro do jogo do Atlético Mineiro. Já vem lá, tá lá. Tá lá. Que está em primeiro lugar. É o Galo. É o 61. O gol do Adilson legítimo. 13 e o Corinthians 25. Então, assim, é natural, porque tem mesmo mais visibilidade do que acontece com o Flamengo, com o Corinthians. É natural pela repercussão, pelo tamanho das duas torcidas. E aí o presidente do Botafogo está jogando pilha, está botando pressão em quem quer que seja o árbitro. E essa de ter consenso para escolher o árbitro não impede que ele e os bandeiras possam cometer erros no jogo. Isso aí faz parte do futebol. Todo mundo. Agora, esse negócio que vai impedir interferência externa, como é que faz, como é que não faz, isso aí é jogar um pouco pra galera. Quer apostar também. que o Daronco vai apitar esse jogo? É grande chance. O presidente do Botafogo falou, Facincani, que o Flamengo, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, ele diz, a frase é dele, não é minha, que o Flamengo tem sido sistematicamente beneficiado pelas arbitragens. Você concorda, presidente do Botafogo? Todo mundo tem sido beneficiado ou prejudicado com a arbitragem. Ponto. Eu acho que o presidente do Botafogo, que faz um trabalho maravilhoso de gestão à frente do clube, recuperou financeiramente o Botafogo, administrativamente em especial, faz com que o clube, nesta temporada, tenha uma estrutura legal de jogo, um dos principais times do Brasil em campo, tem que se preocupar com o time dele e não com os outros, né? Eu acho que isso já é você antever uma desculpa de uma possível derrota. Então, o Botafogo, quanto menos pensar no Flamengo e mais pensar no próprio Botafogo, em suas limitações, em suas variações táticas, um técnico que é muito bom, enfim, enquanto mais ele pensar naquilo que ele tem feito nos últimos tempos, que é em apenas recuperar o Botafogo, em dar ao time suporte para melhorar e buscar um título que eu acho que está muito próximo de ocorrer, melhor para ele. Quanto mais ele se preocupar com o Flamengo, mais ele vai dar campo e possibilidade de perder o duelo com o Flamengo na Copa do Brasil. Se preocupe menos com os outros, presidente do Botafogo, e mais com o seu clube. É a melhor coisa que o senhor faz. O que eu entendo do presidente, do Carlos Eduardo, o erro, Facincani, ele acontece a favor e contra, é normal. Claro. Você falou a verdade. Só uma informação, agora, desculpe, só uma informação. O Jorginho foi demitido do Bahia, já não é mais o treinador do Bahia. Que beleza. Mais um. O erro, ele acontece a favor e contra o campeonato inteiro. O que chama a atenção, e aí eu concordo com o presidente do Botafogo, é que quando eles acontecem contra o Flamengo, eles foram revistos. Por exemplo, o pênalti do Carly em cima do Wellington Nem, todo mundo viu que não foi pênalti. Por que essa jogada não foi revista? E na frente do Bandeirinha. E na frente do Bandeirinha. Na frente do árbitro de fundo também. Do árbitro de fundo, olha, tinha um árbitro de fundo, o Bandeirinha e o árbitro principal. Então, quer dizer, o erro acontece, mas todo mundo tem razão. Agora, só a favor do Flamengo que eles estão sendo revistos. Não é só o Flamengo. Só. Não. Me dá outro exemplo. Tem outros exemplos. Me dá outro exemplo.
Contra o Avaí, pode ser até que tenha, mas veja só. Contra o Avaí, um pênalti que foi marcado para o Avaí foi revisto. Contra o Santos, certo? E teve o jogo do... Qual foi o outro jogo? Esse agora, o Avaí e Santos. O jogo do Corinthians ontem. Não, mas ontem não foi revisto. Não foi revisto. Não foi revisto. Teve o Fla-Flu do ano passado. Teve o Fla-Flu. Mas houve vários casos então, de revisão. Eu não me lembro. Pelo Egídio lá em Chapecoense, em Chapecó, que voltou, já estava no vestiário. Palmeiras com o Internacional. Aquele Inter e Palmeiras lá no Beira-Rio, alguns anos atrás. Então, mas você cita um ou outro. Você pega mais. Eugênio, pega mais. Você cita um ou outro. Inclusive, eu recebi semana passada uma listagem de casos. Daqui a pouco eu vou trazer para você. Então, seria legal. Até se eu estiver sendo errado aqui na minha análise, eu gostaria de rever o que eu estou falando. Então, eu acho que é a isso que o presidente do Botafogo, ele se reporta, quando ele faz porque aquilo que eu falei, o pênalti do Hever no Bruno Henrique não foi. Mas está cheio de pênalti que não acontece e ninguém revê. E é batido, como aconteceu sábado. Não é um erro. O pênalti do Wellington Ney não foi, e foi batido. Agora, se é para ser revisto, todos têm que ser revistos. Todos, sem exceção. É por isso que eu defendo o árbitro. Então, exatamente. Sim. Então, pera um pouquinho. Eu marquei o pênalti aqui. O senhor aí que está aí no fundo, foi pênalti? Você é o bandeirinha. Quarto árbitro. Aí que todo mundo discutiu a questão, foi pênalti. Então o senhor pode bater. Por que isso acontece para o Flamengo? É isso que o presidente do Botafogo está dizendo. Mas aí eu entendo dessa maneira. Mas é uma tem questão. Outro ingrediente aí, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo e o Flamengo... não se fala. Não tem relação nenhuma. Né? Você vê, quando teve a final do Quando teve a final do Campeonato Carioca, o presidente do Botafogo falou que o Flamengo não jogaria lá. Não, e teve o caso do Ilha Arão e etc e tal. Tá na cara que isso daí é pessoal, já partiu pro pessoal, tá na cara que o CEP aí, o Carlos Eduardo, ele não quer que o Botafogo saia prejudicado nessa história. Mas que tem um quê de pessoal para alfinetar o Flamengo? Claro é evidente que tem. Por isso que eu acho que é desnecessário. Começou naquele negócio já do William Arão, que saiu do Botafogo, foi jogar no Flamengo, teve aquela rusga. Aí teve os episódios do Campeonato Carioca, que o Botafogo não permitia que o Flamengo jogasse no Engenhão. Outros casos também de encontros aí do Botafogo com o Vasco, aí também a Ferge contra Flamengo e Fluminense. Querendo ou não, gente, virou pessoal. Mas esse é um fato concreto. O quê? Isso que eu mencionei. O jogo contra o Avaí, o jogo contra o Santos. Os erros. O jogo contra o Fluminense. Nisso você tem razão. A questão... Então você não pode dizer que isso é... Você pode até achar que... Mas é um fato concreto. O que eu acho errado, é ele levantar isso agora, do nada. Não é do nada, mas... do nada não, né? Tem um Botafogo e Flamengo. Não. O do nada que eu digo é que assim, não aconteceu nada com o Botafogo. Ninguém reclama do jogo que acabou. O jogo que acabou, não tem como reclamar. Hoje mudou. É pro futuro. Tem sim. Reclama pro outro. Não, eu reclamo dos dois. Havia uma máxima que dizia o seguinte: não adianta reclamar o pênalti marcado, gente. O árbitro vai voltar atrás. Claro que volta. Sormani. Voltou aí contra o Flamengo e Santos e voltou contra o jogo contra o Avaí. O Botafogo... Então vale a pena reclamar sim. Mas peraí, o presidente do Botafogo, ele utiliza esse jogo contra o Corinthians ainda como exemplo. Falando do gol legítimo do Corinthians, que não foi revisto aí na sua ótica. Ele fala que o Flamengo ele foi favorecido por um gol regular do adversário, no caso aí do Corinthians, mas aí que foi validado pela arbitragem. Por exemplo, o que eu entendo nós falamos aqui agora que o Corinthians é um time educado, certo? É um time que pouco se expõe publicamente para falar com a arbitragem ou dentro de campo da mesma forma. É um time que sabe entender as limitações, os erros, os acertos, enfim, seja lá o que for. E é por isso que eu entro nessa máxima com o presidente do Botafogo. Faça com que o Botafogo continue sendo esse time exemplar na temporada, educado dentro de campo e uma equipe que tem feito os méritos pelo que joga e pelo que produz. E não pelo que fala ou pelo que se melindra. Você, senhor presidente... Botafogo e Flamengo, Pascoal, o cara tem que... Se ele melindrar os jogadores... Flamengo não quer mas se ele acendeu os jogadores... Tudo bem, mas se ele acendeu os jogadores... porque a arbitragem... Sim, mas ele é o presidente do Botafogo, você ele já tem que falar tá a favor do Botafogo. Mas você já está colocando uma pressão em cima de algo que ele não sabe nem se vai ocorrer. Ele não quer saber nem quem vai a pressão, ele quer dar a pressão, porque é Botafogo e Flamengo. Mas ele está pressionando o próprio time. Não, ele está melindrando os jogadores. Ele está mandando o recado para a arbitragem, o cara que vai chegar para apitar o jogo. Ele está já melindrando o time, que a arbitragem, cuidado com a arbitragem. Eu acho isso um erro. Ele tem que isentar os jogadores e deixar os caras se focarem no jogo. Ele é presidente do Botafogo, ele não tem nada a ver com o Flamengo. Mas não tem que ficar falando do Flamengo. Zero. Se preocupa com o Botafogo. Ele não disse o nome do Flamengo em nenhum momento, ele falou do nosso adversário. Mas indiretamente ele está falando.
Botafogo. E é Botafogo e Flamengo, ele tem que olhar pro lado dele. Mas eu acho... Ele, o presidente do Botafogo, ele tá dando um recado já para a arbitragem. E já pro jogo. Tem que se preocupar com dele. Deixa o Flamengo quieto, ele faz com o Botafogo. Vamos ouvir agora é o os recado jogadores dele. do Corinthians, os educados, como disse o Facincani, jogadores do Corinthians. Vamos lá. Vamos? Jogadores do Corinthians. Vem, Corinthians. Vamos lá? Timão. Peraí, o Facincani deu um problema. O Facincani dá problema no programa. Mas, Benja, só em cima da pergunta que você havia feito aí a respeito aí do presidente do Botafogo, se ele tá certo. Tá certo, sim. Então, espera aí, você vai falar daqui a Claro. pouco. Vamos ver lá. Vamos lá. Desculpa, Facincani, vamos lá. Na hora, né, cara? Ali é uma jogada, mais uma vez, uma jogada tranquila, uma jogada básica, uma infiltração de um volante, um toque para trás. E eu tava vindo em projeção, não tinha como eu estar impedido, né? Mas, cara, é muito difícil. É difícil a gente ficar falando dos erros de arbitragem. Eu particularmente não gosto, cara. São seres humanos também que erram também. Claro que poderia influenciar no resultado, mas a gente tem que, junto com a CBF ou com as entidades, tentar ajudar, tentar realmente oficializar o árbitro de vídeo, enfim. É um erro que é o básico, né? Acho que da arbitragem. São erros que eles não costumam errar, que a gente não vê. É diferente de uma bola uma bola longa, que de repente o atacante faz um movimento, está muito na frente. Mas eu não posso ficar sacrificando eles, nem crucificando, cara. É natural, empatamos o jogo, um time difícil. O Flamengo é uma equipe grande, uma equipe que veio, que jogou. No segundo tempo a gente recuou muito, né? Mas o campeonato segue. É claro que a gente tem que tentar amenizar esses erros, que é achar alguma forma de poder diminuir isso aí. É ridículo, né? Acho que foi um erro muito grave, né? Porque, primeiro lance, na hora que a bola é tocada para o Maicon, ele estava muito legal. E depois ele toca a bola, acho que reto ou para trás, né? E o Jô faz o gol. São lances ali que é crucial também para uma partida, né? Cara, para te falar a verdade, eu estava indo comemorar, né? Então, quando anulou, eu estava muito longe. Mas a justificativa que deram para os outros atletas foi que o impedimento foi do Maicon, né? Sendo que ele só levanta depois que o Jô faz o gol. Mas, como eu falei, agora não adianta a gente ficar falando, nós atletas, né? Acho que pela imprensa já vai dar a repercussão que tem que dar, que é um erro onde não pode acontecer, principalmente num jogo tão grande quanto esse, né? Onde a repercussão é grande, é um jogo onde duas grandes equipes que estão brigando por coisas grandes na competição. Então, isso aí agora a gente vira a página e pensa já no próximo jogo. Eu acho que hoje não sai tão frustrado por ter empatado, porque foi um jogo difícil, uma equipe muito qualificada, como eu falei. Então, acho que é uma equipe que vai brigar lá em cima. Eu acho que a gente tem que ter a inteligência também de saber que é uma equipe muito qualificada, uma equipe que sempre busca vitórias dentro e fora de casa, como o Flamengo. E quando não se pode ganhar de uma equipe desse nível, pelo menos perder e se manter a vantagem. Então tá aí, vocês ouviram aí os jogadores do Corinthians, reclamaram, tal. É bom frisar, o gol legítimo foi escandalosamente legítimo, absurdo. Uma vergonha. O segundo tempo, o Flamengo jogou muito mais que o Corinthians. Claro que jogou. Perfeito. Parabéns pela sua avaliação. Berril jogou demais, o Berril entrou no espaço exato que tinha que entrar. Então refaça suas críticas aí em cima do Zé Ricardo. Eu não. É outra pessoa. Eu não acuso ninguém. Eu não vou falar quem foi, mas aqui. Assim é o seguinte, o Zé Ricardo acertou o time do Flamengo, colocando o Ilharão, botando o Márcio Araújo na frente dos dois zagueiros, liberando os jogadores na ultrapassagem. Gostei da ideia de aproveitar, tirar o lateral esquerdo e botar ali um cara que pudesse fazer dupla função de lateral e ponta. Tudo que o Flamengo acertou nas coisas que fez ontem. Até na substituição. Até porque tinha banco de reserva para fazer isso. Hoje tem. O Carille olhava e não tinha tanta opção. Ele teve que colocar o Pedrinho no final do jogo. Né? Teve que colocar o Pedrinho vem entrando. Mas aliás, o Pedrinho é 500 vezes mais jogador, mesmo inexperiente, do que o Giovanni Augusto. O problema é que poderia ter entrado. Hoje 500 vezes. Poderia ter entrado, mas no lugar do Marquinhos Gabriel no primeiro tempo. Mas o Carille falou na sexta-feira na coletiva sobre o Pedrinho que ele ganhou 5 quilos. E que ele ainda não se acostumou com os 5 quilos. Então ele
corre meia hora e trava, porque ele não está acostumado a correr com aquele peso todo. Então não daria para ele entrar no primeiro tempo, quando saiu o Marquinhos Gabriel, o Pedrinho. Ah, sim. Por isso o Giovanni Augusto. Olha, vamos ouvir agora. Mesmo assim. Ele tá mais ou menos do tamanho do Mano, assim, agora. Agora, ontem os torcedores do Corinthians, mas xingavam o Guerreiro, xingavam. Você tá no estádio, acho que cada um tem. Não, mas ali é pra tentar desestimular o cara. Lá não dá, né? Pô, o Guerreiro marcou o gol do Mundial. Não, tudo bem, mas é. Mas peraí, não fez um favor. Foi remunerado pra aquele isso. dia que eu falei que. Foi bem remunerado pra isso. Xingamentos. O Basílio também foi. Há xingamentos e gente, há xingamentos e xingamentos. Não, xingamentos que os caras odeiam o Guerreiro. Eles estavam lá só desestimulando o cara. O cara que tem uma história importante, que escreve um capítulo importante, né? Acho uma coisa meio ingratidão. Também acho. Marcou os dois gols mais importantes. Recebeu, foi bem pago. Não, o Pelé também recebeu, foi bem pago pelo Santos. Mas a torcida inteira do Santos e formas de você sair do clube, reconhece o cara. Se sou eu que falo, o cara foi pago, muito bem pago, tá bem? Só fala de dinheiro esse aí. Aí quando eu tô casamento, tem gente que é bem pago, não é dinheiro. Tem gente que é bem pago, é remunerado. O contrato de jogador é como se fosse um casamento. Um casamento tem casamentos que terminam da melhor maneira possível, uma forma amigável. Não, muito pelo contrário. Futebol é a mesma coisa. E tem casamentos que o cara briga e não consegue mais olhar na cara. O casamento Guerreiro e Corinthians, você não consegue mais olhar na cara do cara. E o torcedor não tá incorreto, não. O torcedor ele tem razão em praticar o que ele pratica, tá certo? Por exemplo, o Sheik saiu do Corinthians também, só pra finalizar. O Sheik ele saiu do Corinthians também. Mas quando eu falo que ele é ingrato também, pelo contrário, ingrato, vírgula. O Marcelo Carioca saiu do Corinthians, todas as vezes que voltou pra enfrentar o Corinthians do Pacaembu, foi homenageado e foi aplaudido. O Sheik, todas as vezes que enfrentou o Corinthians, foi aplaudido também. Inúmeros outros jogadores, Casagrande, qualquer outro jogador que você queira aí colocar nessa lista, o cara vai ser homenageado e aplaudido também. O Guerreiro, ele tá pagando pelo que ele falou. O jogador hoje, Benja, ele tem que ser profissional, ele não precisa fazer média com o torcedor. Mudou muito o conceito. Antigamente, o cara era passional, ficava 12, 13, 14, 15 anos no clube. Hoje não é mais assim. Então, o cara, ele, quando quiser agradar a torcida, basta ser profissional. Honrar a camisa que ele veste. A partir do momento... Pera, deixa eu terminar. Eu vou finalizar. Ué, você fala meia hora, eu não interrompo. O negócio é o seguinte, o jogador, quando ele quer fazer média, o jogador, quando quer fazer média, tá certo? Ele vai lá e fala, qual foi o pecado do Guerreiro? Vou falar. Ele chegou e falou, não visto a camisa de outro clube brasileiro. Ponto. A partir do momento que ele declara isso, sem estar com uma arma na cabeça, porque ele não foi obrigado a declarar isso, foi por livre e espontânea vontade. A partir do momento que ele declara isso, mas o Corinthians não fez a proposta que ele queria. Aí é outra coisa. O torcedor tá na razão dele. Mano, aí é outra coisa. Que você fica chateado com o Guerreiro é porque ele deu essa declaração. Mano, é rancoroso. Acabou. É isso que se chateia. Agora, você reconhecer um jogador que fez história pro seu clube, pra sua entidade, o time que você torce, você tem que reconhecer. Mas isso o Corinthians reconhece. Eu acho que falta reconhecer do Guerreiro. Eu não, tô defendendo. Sabe por quê? Você defendeu o profissionalismo. Você falou assim, ele recebeu, foi muito bem pago para ir lá fazer os gols que deram o Mundial ao Corinthians. Ok, ponto. Ele cumpriu o contrato dele com o Corinthians, até quando terminar, tem que não, mas Eugênio, eu não tô discutindo isso. Se você está sendo emotivo quando ele diz, eu visto outra camisa. E deixa de ser emotivo ao reconhecer o mérito dele vestindo a camisa do Corinthians. O que foi dito foi você. Ou você leva o posicionamento do torcedor. Você está sendo contraditório. Você diz que é profissionalismo de um lado e na hora que você vai explicar, você leva para o lado pessoal. Vamos lá, você leva para o lado emotivo. Porque ele disse que nunca mais vestiria outra camisa do Brasil. Não tem problema nenhum. Ai, ele veste hoje. Eu vou repetir o que eu disse. É profissionalismo. Acabou o contrato, cumpriu o contrato, foi produtivo. Então talvez você não tenha se atentado ao que eu disse aqui. Eu estou defendendo o comportamento do torcedor porque o Benjamin fez uma crítica. Eu falei, o torcedor ele não é obrigado a compreender isso. O torcedor é passional. Eu fiz uma crítica. Não, você fez uma crítica. Você falou, eu não vou falar nada a respeito do torcedor, mas, pô, eu acho que é uma crítica. É uma crítica. Não. Você que está instigando aqui. Eu não acho legal. Eu falei, eu não é uma crítica. Dói falar que é uma crítica? Não é uma crítica. A partir do momento que você não acha legal, eu não faria. Posso dar minha opinião? Eu não acho legal. É uma crítica. Eu não acho legal. A minha opinião é a seguinte, o corintiano reconhece o Guerreiro, o corintiano reconhece o Sheik, qualquer outro que esteja em outro clube, tá? Pelo menos a minha visão, porque eu estive lá nos últimos 3 anos, no campo, atrás dos caras, buzinando, né? Então eu sei o que os caras falavam ou não. Em nenhum momento era um xingamento para acabar com a vida do cara, ou então pra odiar o cara, muito pelo contrário. Era o xingamento do jogo. Era a vaia normal do jogo, o que é absolutamente aceitável.
O cara tem que vai assim. O próprio Sheik, jogando pela ponte, é vaiado. Ele pega na bola, Sheik, e depois acaba o jogo normal. Os caras vão lá, abraça, grita, Sheik quando ele vai passar no túnel ali e o Guerreiro da mesma forma. Eu estava no jogo então, ontem, não é isso que você está falando. Não então, eram só vaias. Não eram só vaias. Eu estava no jogo ontem. Não eram só vaias, não eram só vaias. O Ganso, se vai jogar na Vila, você acha que vai ser bem tratado? Não vai. O Ganso mas ele não fez pelo Santos. O Ganso não marcou um dos gols mais importantes. Então vamos lá, o Robinho, se vai jogar na Vila hoje, você acha que ele vai ser aplaudido? Não vai também. Não vai também. O Ganso não marcou. Tá errado. O Cássio, se um dia sair do Corinthians e vier jogar, não pode ser vaiado. A gente tem jogadores e jogadores. Depende da forma como você sai do clube, mas é uma vaia pra desestabilizar no jogo, não é uma vaia pra, tipo, eu odeio esse cara, esse cara vai pro inferno. Eu tô entendendo a opinião do Mano, mas eu acho que o torcedor não poderia fez pelo Santos. E que é isso? Foi bem pago? Foi. Mas tem gente que é bem paga e não faz nada. Eu concordo. E ele fez, pô. Entendeu? Eu acho uma ingratidão. Eu acho que o aplauso ele vem no final do jogo. E ele vem mesmo, muitas vezes. O Guerreiro não foi aplaudido. Sim. Nem um pouco. Nem o Guerreiro, nem o Giovanni Augusto. Eu vi eu fiz 3 jogos do Guerreiro pelo Flamengo lá na Arena. Dos 3 que eu fiz, quando acabou o jogo, ele foi passar pelo túnel, muita gente passou e gritou o nome dele, aplaudiu, Guerreiro, tira uma foto, Guerreiro. Durante o jogo, claro que ele foi vaiado por estar no Flamengo, mas não porque o torcedor o odeia por ele ter saído do Corinthians. A minha visão é essa.